Você já deve ter ouvido falar acerca da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro comemoraremos mais um ano da Reforma, que é um dos marcos significativos aí da história do cristianismo. Ela teve início no século XV, na figura dos pré-reformadores, e no século XVI, na Europa, na figura dos reformadores. Além de ser um movimento religioso, é também social e político, e foi um movimento que desafiou a autoridade da Igreja Católica à época por causa da venda de indulgências e da corrupção da igreja. A igreja à época precisava levantar fundos para a reforma da Basílica de São Pedro. Então começa a haver no seio da igreja uma corrupção muito grande e a ênfase na venda de indulgências para levantar fundos para a igreja. E alguns líderes vão se levantar contra isso. O próprio Martinho Lutero, que você deve ter ouvido falar muito, que em 1517 Lutero fixa suas 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg, que era um chamado público para o debate contra as práticas que a igreja vinha tendo até ali. Temos João Calvino, temos Henrique VIII, temos Ulrico Zwingli, um reformador, um líder e reformador suíço que desafiou também a autoridade na Igreja Católica, promovendo uma pregação centrada na Bíblia e rejeitando as tradições que não eram baseadas nas Escrituras. E um dos princípios que foi comum a todos os reformadores era que somente a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Somente a fé é suficiente para a salvação. Somente a salvação em Cristo é conquistada por meio da fé e não por obras. Somente a graça é necessária, somente a Deus devemos dar glória, somente Cristo é suficiente. E fala também um dos princípios do sacerdócio universal de todos os crentes, que todos nós devemos pregar o evangelho a toda a criatura. E quais são, a partir desse movimento também social e político, as consequências ali da Reforma Protestante? Bom, nós temos fatores muito positivos, como o crescimento da educação e da alfabetização, devido agora a Bíblia ter sido traduzida para o alemão por Martinho Lutero e todos terem acesso à Bíblia. Mudanças também no cenário político, tivemos também conflitos por causa da Guerra dos 30 anos da Inglaterra, duelos ali entre a corte anglicana e o senado puritano. Tivemos a criação de outros ramos do cristianismo, como os calvinistas, os anglicanos, os luteranos. A reforma ela deu liberdade religiosa e ela vai moldar a cultura política e social da Europa daquela época. E hoje nós temos uma liberdade religiosa por causa dos nossos antecedentes da Reforma Protestante. E isso e muito mais, isso é só um panorama da história, então que você possa entender, dia 31 de outubro agora, as nossas origens como cristãos.